Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Ou boa tarde para você que me escuta e me vê agora no final da tarde ou durante a noite. Meu nome é Roberto, estou aqui mais uma vez para partilhar com vocês aquilo que a palavra tem para dizer para nós no dia de hoje na igreja, amém? Então a palavra de hoje, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A palavra de hoje é tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, amém? Eu vou ler e você vai acompanhando o que Deus tem para falar para nós no dia de hoje. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios. Iam indo um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de um anjo, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse-lhe: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando eles nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham conhecido ao partir do pão. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados de Deus, amadas de Deus, vamos orar agora pedindo para que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para entender e compreender essa palavra. Senhor, vem sobre nós, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor, para que ele nos dê a sabedoria necessária para compreender a tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós, neste dia de hoje, uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor, para que o nosso coração acolha estas verdades de fé que o Senhor tem para falar para nós. Amém? Amém, irmão? Deus abençoe você neste dia de hoje, esse dia tão especial, essa quarta-feira, né? Especial por quê? Porque todo dia é especial, todo dia é uma bênção, todo dia é uma graça. Ah, Roberto, mas eu tenho lutas que eu tenho enfrentado, eu tenho batalhas que eu tenho enfrentado e não tem sido fácil. Sim, meu irmão, mas
em tudo a palavra fala que nós devemos dar graças a Deus. Em todas as circunstâncias nós devemos dar graças a Deus. Então é isso que o Senhor nos pede hoje, a louvá-lo, agradecer por este dia. Por isso eu queria colocar você que está me ouvindo agora com o coração machucado, ferido, triste, abatido. Queria colocar você que está enfermo, enfermidade física, doença emocional. Que o Senhor toque o seu coração, toque o seu físico, toque a sua alma. Que o Senhor possa te restaurar a partir deste momento agora, que você esteja curado e esteja curada em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amados de Deus, essa palavra é fantástica, né? Uma palavra muito conhecida de nós, uma palavra que a gente, por muitas vezes, medita durante o ano, independentemente do momento litúrgico que nós estamos vivendo, principalmente em grupos de orações. Por quê? Porque na realidade, querido de Deus, esses discípulos de Emaús, nada mais do que somos nós, muitas vezes. O que é que a palavra narra para nós? Que os discípulos de Emaús estavam caminhando pelo caminho. Então, os discípulos somos nós. Nós com os nossos problemas, nós com as nossas dificuldades, nós com os nossos medos, nós com as nossas inseguranças, e que diante das provações, como eu disse no momento inicial da minha pregação, na minha colocação, durante os momentos de nossa vida, durante as tribulações que nós passamos, a gente fica inseguro se nós realmente estamos com Deus, inseguro se realmente Deus está caminhando conosco, porque muitas vezes rezamos, muitas vezes oramos e parece que a gente não percebe que Deus está conosco. Sentimos uma distância, parece que de Deus da gente, mas na realidade não é isso. Na realidade é o nosso coração, é a nossa fé que se abala diante das dificuldades. E é normal que isso aconteça, meu irmão, porque nós somos seres humanos. Você é ser humano, eu sou ser humano, a gente é factível, a gente sente as dificuldades do dia a dia. O que os discípulos de Emaús estavam fazendo? Eles estavam caminhando pelo caminho. O que é este caminho que os discípulos de Emaús estavam caminhando? O que representa este caminho? Este caminho representa, meu irmão, a nossa vida. A nossa vida diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações. Eles estavam comentando entre eles que aquele que eles consideravam um grande profeta, aquele que viesse restaurar Israel, libertar Israel, tinha morrido. Eles esqueceram que as promessas que Jesus tinha feito para eles durante os seus 3 anos de vida pública eram promessas, meu irmão, mas não simplesmente promessas, eram situações que seriam cumpridas e que foram cumpridas e que seriam cumpridas, mas eles não tomaram posse. Eles não tomaram posse disso, porque acreditavam somente naquilo que os olhos viam. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes as graças de Deus não acontecem na nossa vida porque a gente não toma posse das promessas de Deus. A gente não toma posse das curas, a gente não toma posse das bênçãos, a gente não toma posse das profecias que são lançadas sobre nós, que o Senhor fala para nós, porque nós acreditamos somente naquilo que vemos. Nós muitas vezes agimos como os discípulos de Emaús, vamos resmungando, vamos lamuriando pelo caminho. Eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, que a lamentação, a lamúria é poesia na boca de Satanás. A nossa boca tem que proferir palavras de esperança. A nossa boca tem que proferir palavras de fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo são pessoas que proferem palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de fé, palavras de confiança, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes a gente fica como os discípulos de Emaús reclamando, meu irmão. Mas aí, como a gente é ser humano, e eu disse, a gente passa por essas situações, como a gente é pessoa de fé, nós somos pessoas de fé, a gente sente num determinado momento que de fato nós não estamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo conosco. E nós não estamos sozinhos. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo conosco. E nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus Pai conosco, meu irmão e minha irmã. E aí a gente fala, Senhor, fica conosco. Quando é que a gente fala que o Senhor fica conosco? Quando nós oramos, meu irmão. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós colocamos em oração pelo nosso irmão, quando nós colocamos em oração, é como se nós estivéssemos falando, Senhor, fica conosco, fica comigo, Senhor. E o Senhor fica, meu irmão. O Senhor quer ficar na sua vida no dia de hoje, nessa semana bem abençoada,
nessa semana de Cristo ressuscitado. O Senhor quer ficar na sua vida, meu irmão. O Senhor quer ficar na minha vida. O Senhor quer fazer bênçãos. O Senhor quer realizar milagres. O Senhor quer realizar grandes curas e grandes libertações na minha vida e na sua vida. E quando é que Ele fica? Quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos em oração e falamos: Senhor, fica conosco. E o Senhor fica, meu irmão. O Senhor quer ficar na sua vida. O Senhor quer ficar na minha vida. O Senhor quer ficar como quis ficar e ficou na vida dos irmãos. Quando os olhos deles se abriram, quando eles viram o Senhor partir o pão. Por isso, meu irmão, minha irmã, não falte a Santa Missa. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja um homem e uma mulher que realmente leve a sua vida de fé e de espiritualidade a sério. Não desconfie do Senhor, das graças e das bênçãos que o Senhor realiza na nossa vida. Por isso eu queria encerrar este momento de colocação. Queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor possa te abençoar, derramar sobre você bênçãos infinitas neste dia de hoje. Que esse dia de hoje seja um dia de paz, de alegria, de fé, de esperança e de confiança para você. Seja um homem e uma mulher de coragem. Muita coragem. Muita coragem, meu irmão. Porque Deus te ama. Deus te ama. E Deus quer levar você no colo se hoje você não pode andar sozinho. Mas é preciso coragem. Coragem, filho de Deus. Coragem neste caminho. Deus te ama. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.